A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo sejam abundantes em vossos corações. Bom dia! Que a presença do Eterno seja plena na vida de cada um de vocês. Amados, hoje entramos no 18º dia de exposição do livro do profeta Isaías e estaremos nos detendo nos capítulos de 61 a 63. Mas antes de iniciarmos, vamos orar. Pai querido, te damos graças por mais esse dia em tua santa presença. Te agradecemos, Senhor, por este maravilhoso privilégio. E neste dia, pedimos tua bênção para a nossa exposição. Pai Santo, temos perseverado nessa jornada e agora estamos quase terminando o livro do profeta Isaías. Obrigado, Senhor, por tudo quanto nos tem ensinado, nos mostrando tua soberania na história do mundo, para que pudesses, através da nação escolhida, manifestar teu Filho Jesus, para nos trazer tão grande salvação. Obrigado, Senhor, porque endureceste o coração dos judeus para que essa salvação chegasse até os gentios. Senhor, que os teus filhos consigam ver nessa história a manifestação do teu amor para conosco e hajam de reciprocidade com esse tão grande amor, sendo gratos, fiéis, obedientes e dedicados. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Queridos, Isaías 61 contém uma mensagem de esperança e restauração. O capítulo inicia-se com as palavras: "O Espírito do Senhor está sobre mim", referindo-se ao Senhor Jesus. O capítulo fala em proclamar boas novas aos oprimidos, curar os quebrantados de coração e libertar os prisioneiros das trevas. Descreve um momento de conforto, alegria e favor divino. Enfatiza a transformação do luto em louvor e a restauração do povo de Deus. Transmite também uma mensagem da obra redentora de Deus, trazendo cura, renovação e liberdade para aqueles que estão quebrantados e necessitados. Dos versos 1 a 4 do capítulo 61, nós sabemos que o Senhor Jesus é quem fala aqui, porque ele citou esses versos na sinagoga de Nazaré, conforme a narrativa de Lucas no capítulo 4, versos de 16 a 21, e acrescentou: "Hoje se cumpriu esta escritura aos vossos ouvidos." O Senhor Jesus foi ungido com o Espírito Santo em seu batismo e seu ministério terreno se preocupou em levar as boas novas de salvação. Mas se nós formos observar a citação em Lucas, nós vimos que ele terminou a citação com as palavras: "para proclamar o ano aceitável do Senhor." Porque o que se segue, o dia da vingança do nosso Deus, não será cumprido até o seu segundo advento, ou até a sua volta. Na sua aparição gloriosa, o Senhor Jesus, o Rei dos Reis, proclamará o dia do julgamento de Deus. Então, ele consolará aqueles que choram em Sião, concedendo-lhes uma coroa no lugar da cinza sobre suas cabeças, o óleo da alegria ao invés do luto e o louvor em vez do espírito de tristeza. Seu povo escolhido será então chamado de árvores de justiça, plantadas pelo Senhor e trazendo glória a Ele. Eles reconstruirão as cidades da terra prometida que estão em ruínas. Dos versos 5 a 9, nós vemos que os estrangeiros servirão aos israelitas como lavradores, honrando-os como sacerdotes e servos do nosso Deus. As riquezas dos gentios chegarão aos judeus,
e o opróbrio dos séculos terminará quando o povo do Senhor desfrutar de uma dupla porção de honra. O você e eles, no verso 7, referem-se ao mesmo povo, ou seja, aos judeus, lembrando-se da injustiça, do roubo e do mal que seus escolhidos sofreram, e Yahvé os recompensará e fará um pacto eterno com eles, para que as nações os reconheçam como benditos do Senhor. Isto normalmente é interpretado e entendido como a nova aliança. Os versos 10 e 11 do capítulo 61, nós vamos ver que o Messias liderará os louvores do seu remanescente redimido. Ele celebrará as gloriosas vestes de salvação e justiça com as quais Deus os vestiu, e o surgimento da justiça prática e do louvor em Israel diante das nações durante o milênio. O capítulo 62 de Isaías concentra-se na futura restauração e transformação de Jerusalém. O capítulo fala do compromisso de Deus com Sião e da promessa de um novo nome. Descreve um tempo em que a justiça de Jerusalém brilhará intensamente e as nações reconhecerão a sua beleza. O capítulo enfatiza os intercessores que não descansarão até que Jerusalém seja restaurada. Fala de um tempo em que o povo de Deus será chamado de procurado e cidade não abandonada. O capítulo 62 transmite uma mensagem da dedicação inabalável de Deus ao seu povo e à sua cidade, bem como a antecipação de um futuro glorioso de honra e restauração. Dos versos 1 a 5 do capítulo 62, o Senhor não ficará calado nem satisfeito até que as bênçãos prometidas a Jerusalém sejam concretizadas. Então, os gentios verão Sião vindicada, e Yahvé dará um novo nome à cidade. Ele tratará Sião com admiração, e assim como um rei trata sua coroa, a cidade, então, chamada de abandonada, será chamada de Meu prazer está nela, Ifzibá. E a terra chamada desolada será renomeada como casada, Beulá. Esses nomes falam da terna afeição e deleite conjugal de Deus em sua cidade e terra. Os cidadãos de Jerusalém se casarão com ela e o Senhor se alegrará em Sião como um noivo. Dos versos 6 a 9, nesse interim, Yahvé colocou vigias nos muros de Jerusalém e os instruiu a não descansar em sua intercessão, ou a dar-lhe descanso, por assim dizer, até que Jerusalém se torne a cidade rainha do mundo. Nunca mais a produção de Israel será levada para ser consumida pelos inimigos. Muito pelo contrário, será desfrutada por aqueles que trabalharam para isso. Nos versos 10 a 12 do capítulo 62, os exilados são instruídos a passar pelos portões da Babilônia e retornar a Israel por estradas bem pavimentadas com bandeiras agitando orgulhosamente. O anúncio foi divulgado em todo o mundo de que a salvação de Israel veio na pessoa do Messias e ele recompensará o seu povo. Eles levarão o nome digno de o povo santo, e Jerusalém será chamada de procurada, cidade não abandonada. Esse parágrafo vai além do retorno da Babilônia, até a restauração final de Israel na segunda vinda do Senhor Jesus. O capítulo 63 apresenta um retrato vívido da intervenção vitoriosa de Deus. O capítulo fala de um guerreiro vindo de Edom, com vestes manchadas de sangue, como símbolo do julgamento de Deus contra seus inimigos. Relata os feitos passados de Deus em nome de Israel
e reconhece a sua desobediência. O capítulo enfatiza a compaixão de Deus e a necessidade do povo por perdão e salvação. Fala da presença de Deus e do papel que ele desempenhou na história deles. O capítulo 63 transmite uma mensagem do poder, misericórdia e fidelidade de Deus, ao mesmo tempo que destaca as consequências do pecado da desobediência. É um lembrete da importância do arrependimento e da confiança na graça de Deus. Dos versos 1 a 6, quando o Senhor retornar para estabelecer seu reino, ele deverá primeiro destruir seus inimigos. Essa destruição ocorre em momentos e lugares diferentes. Uma etapa ocorre no Vale do Armagedon, a outra no Vale de Josafá e ainda outra em Edom. A última é a que temos aqui no capítulo 63. O Messias está marchando de Bosra, uma metrópole de Edom, em roupas gloriosas que estão vermelhas com o sangue dos inimigos de Israel. Quando perguntado por que suas vestes estão vermelhas, ele usa a figura de um lagar para descrever seu pisoteio sobre seus inimigos. Chegou a hora de ele exercer vingança sobre eles e redimir seu povo. Na ausência de qualquer libertador meramente humano, ele interveio e obteve a vitória. Dos versos 7 a 10, a seguir, o profeta, falando pelo remanescente no cativeiro, busca a libertação de sua condição lamentável. Primeiro, ele relata as relações passadas de Deus com a nação. Yahvé só demonstrou benevolência, grande bondade e misericórdia. Deus os chamou como seu povo, embora ele soubesse de antemão exatamente o que eles fariam. Ele é aqui representado como considerando impensável que algum dia o abandonassem ou o trocassem por outros deuses. Então, ele, o Senhor, se tornou seu Salvador. Ele também se tornou seu parceiro em todas as provações e, particularmente, em todas as aflições no Egito. O anjo, a mesma palavra de mensageiro da sua presença, ou seja, o Messias, o salvou. Em seu amor e em sua piedade, ele os redimiu do Egito e cuidou deles durante suas jornadas no deserto. E eles retribuíram seu imenso amor com rebelião. E assim, ele se tornou seu adversário ou inimigo. Dos versos 11 a 13 do capítulo 63, porém, ao se lembrar dos dias antigos, de Moisés e de sua geração, se levantaram questões. Onde está aquele que conduziu Israel através do Mar Vermelho com Moisés e Arão e seus outros pastores? Onde está aquele que colocou o seu Espírito Santo em Moisés e depois dividiu o mar para que Moisés pudesse conduzi-los, trazendo assim honra eterna ao seu nome? Onde está Yahvé, que os conduziu através do mar, tornando o caminho tão plano como um deserto plano, onde um cavalo nunca precisaria tropeçar? O verso 14 responde: assim como o animal desce ao vale para encontrar descanso e refrigério, assim Deus conduziu o seu povo para a terra de descanso, e ao fazê-lo, ele ganhou um nome glorioso para si mesmo. Observe a trindade expressa, o Senhor Yahvé no verso 7, o anjo de Yahvé no verso 9, que é o Senhor Jesus, e o Espírito do Senhor nos versos 10, 11 e 14. Nos versos de 15 a 16, a recitação das misericórdias passadas leva o profeta a olhar para o futuro, para o cativeiro babilônico, e a interceder pelos exilados. Parece que o zelo, a força e a misericórdia de Deus estão sendo negados ao remanescente.
Isaías implora que Deus ainda é seu pai, embora Abraão e Israel os repudiassem. Nos versos de 17 a 19, no verso 17, o remanescente parece culpar o Senhor pelo seu desvio. Mas a verdade é que Deus só endurece o coração dos homens depois que eles primeiro endurecem o seu próprio coração. Provavelmente o remanescente queria dizer: por que você permitiu que nos desviássemos dos seus caminhos? Costuma-se dizer que Deus faz o que simplesmente Ele permita que aconteça. De qualquer forma, os exilados clamam a Yahvé para que os traga de volta para Ele, que use de misericórdia e graça para com eles. Israel possuiu a terra que Deus lhes havia dado apenas durante um período relativamente pequeno de tempo. E agora o santuário estava em ruínas e os israelitas, o povo de Deus, estão em uma situação igual à de outras nações que nunca tiveram uma relação de aliança com o Senhor. E assim, concluímos a exposição de hoje. Que o Eterno os abençoe e até amanhã, se Deus quiser.